Bom, pessoal, então vamos falar sobre Espiritismo e Umbanda. Princípios, práticas, semelhanças e diferenças. São duas doutrinas espiritualistas, né? O Espiritismo surgiu na França, por intermédio aí do trabalho de Allan Kardec, enquanto a Umbanda surgiu no Brasil, a partir aí das manifestações mediúnicas do médium Zélio Ferdinando de Moraes, né? E São Luís foi uma entidade muito importante na constituição aí da doutrina espírita, porque ele era o guia espiritual de Allan Kardec. Era um dos espíritos que conduziam os trabalhos mediúnicos, a partir dos quais Kardec utilizou o material produzido por psicografia, principalmente para conseguir codificar a chamada doutrina espírita, né? Baseado muito em questionamentos que Kardec fazia para os espíritos, perguntas que sistematicamente iam delineando a doutrina, né? E um lema principal que São Luís nos passou foi este: fora da caridade não há salvação. Tá? Já o Zélio Ferdinando de Moraes, ele teve como seu principal guia espiritual o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então a gente vê que a Umbanda, ela surge dentro de um contexto espírita kardecista mesmo. O Zélio, ele era um jovem muito inexperiente na época, tinha apenas 18 anos, e começou a ter alguns fenômenos, na época imaginados fenômenos psiquiátricos. Ele começava a reproduzir personalidades estranhas, começava a falar com vozes diferentes da dele, né? E com conhecimento que ele não tinha, né? E foi levado até um centro espírita kardecista, a Federação Espírita de Niterói, hoje em dia uma cidade vizinha ali, São Gonçalo, se não me engano. E o principal espírito que se manifestou foi o chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, tá? Representado nessa figura aqui. E uma frase lapidar dele foi esta: a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então a gente vê que São Luís falava da caridade, o Caboclo das Sete Encruzilhadas também colocou como lema principal aí da Umbanda a caridade. Qual a relação que nós podemos estabelecer, assim, grosso modo, entre o Espiritismo e a Umbanda? Bom, são duas doutrinas espiritualistas, né? Ou seja, elas se referem não apenas à vida material, mas também à vida espiritual. Traz aquela velha discussão que vem desde Descartes, né? Sobre espírito e matéria, né? Então, o Espiritismo e a Umbanda, eles destacam que há vida além da matéria, certo? E que os seres que vivem nesse plano chamado plano espiritual, eles interagem com nós, seres que estamos aqui vivendo uma experiência material. E o Espiritismo e a Umbanda são duas doutrinas muito difundidas no Brasil. O Brasil é o maior país espírita do mundo e a Umbanda tendo surgido no Brasil. Obviamente o Brasil é o maior país umbandista também do mundo. Bom, ambas as doutrinas compartilham a crença no mediunismo, né, aquilo que eu disse agora há pouco, que é admitir que seres que não estão aqui conosco na vida material, no plano material, no caso estão no plano espiritual, admitir que esses seres possam de alguma maneira interagir com as pessoas aqui vivendo a vida ordinária, a vida material. Uma outra crença muito importante, tanto do Espiritismo quanto da Umbanda, é a reencarnação. A reencarnação é um princípio até mesmo filosófico, vamos dizer assim, né? Não só religioso, que é muito forte em alguns países aí do sudeste asiático, principalmente aí no subcontinente indiano, né? A Índia, o Tibete,
Tailândia, vários países daquela região, assim como também é forte na China e no Japão. Nem tanto quanto na Índia, vamos dizer assim, mas também tem uma certa relevância por causa do budismo, que é importante lá nessa região como um todo. E um terceiro ponto aí que gostaria de destacar na relação entre o Espiritismo e a Umbanda é a questão da energia espiritual. Né? Nós somos compostos de matéria física, né? Que são os nossos átomos, as moléculas. Também o nosso corpo é dotado de energia, né? Seja a energia que circula no nosso sangue, ou a energia que circula nos nossos nervos, que é a energia elétrica que aciona aí o nosso sistema nervoso. Né? Mas o Espiritismo e a Umbanda, eles contemplam uma outra categoria de energia que vamos enquadrar como sendo uma energia espiritual. É uma energia que faz com que o nosso espírito consiga comandar o nosso corpo. Então, quando eu quero levantar a minha mão, quando eu quero emitir a minha voz, não é simplesmente o meu corpo que está tomando essa decisão, é a minha mente, que essa minha mente está onde? Está no meu espírito. Mas para que a minha mente, o meu espírito possa atuar sobre o meu corpo físico, é necessário um elemento aí intermediário, que é composto por energia espiritual, vamos dizer assim. Né? Também essa energia, desde a época dos antigos egípcios, já se falava muito dela, e todas as linhagens mais orientais sempre falaram da energia espiritual, com alguma denominação ou outra. Né? Mais recentemente, quem trouxe novamente a discussão sobre a energia psíquica ou espiritual foi Freud, com a psicanálise, né? E muito fortemente Jung, né? Com a psicologia analítica. Bom, outro ponto de contato aí entre o Espiritismo e a Umbanda é a crença, né, em Jesus Cristo, ou Oxalá, como os irmãos umbandistas se referem, como o grande mentor espiritual da humanidade. Né? Assim como nossos irmãos católicos e evangélicos e ortodoxos reconhecem Jesus Cristo como o maior de todos os seres que já viveu na Terra, a ponto de muitos deles acreditarem que Jesus é um próprio Deus, né? Deus Filho, né? Filho do Deus Pai. Os espíritas e umbandistas também reconhecem Jesus como sendo o grande mentor espiritual da humanidade, o grande norte que todos nós devemos seguir. A caridade, como já enfatizado pelos mentores São Luís e Caboclo das Sete Encruzilhadas, é um ponto basilar da fé e da prática espírita e da prática e da fé umbandista. Então não há como ser espírita ou umbandista sem praticar a caridade para com o próximo e para com nós mesmos, obviamente. Então a fraternidade, a solidariedade, o amor, o perdão, o acolhimento, tudo isso fazem parte que se considera essencial para aqueles que militam aí no Espiritismo e na Umbanda. Bom, o acolhimento, obviamente, a consolação, o Espiritismo e a Umbanda, ao nos mostrar que grande parte das nossas aflições da vida atual, elas são decorrentes de erros que nós estamos acumulando aí há séculos, há milênios. Né? Nós, como somos seres reencarnados, muitas vezes nós temos uma mente ainda muito atrasada, uma mente muito pecadora, né? Vamos dizer assim. Às vezes a maneira como Deus encontra para que a gente consiga corrigir essas nossas imperfeições, os crimes, os delitos que a gente comete ao longo de todas as nossas vidas, é fazer com que na nossa vida atual, nossa atual encarnação, a gente tenha algumas limitações, algumas restrições, para evitar que a gente venha a continuar errando e para forçar, de certa maneira, que a gente consiga compreender
qual que é o caminho a seguir. Então, se você está passando por um momento de dificuldades, sejam elas quais forem, tem muitas pessoas que passam por momentos de depressão, de ansiedade, de abandono às vezes, uma solidão, né? Uma traição, um desemprego, se sentir incompreendidos na comunidade onde vivem, algum desafio na área sexual, seja o que for. O, nós podemos ter uma certa consolação se a gente conseguir compreender que tudo isso tem uma causa, tem um sentido, né? Porque essa vida atual não é a única que nós tivemos. Porque a gente pode falar, puxa, mas eu nunca fiz nada de errado, em tal sentido, por que eu tenho recebido tanta porrada, vamos dizer assim, né? Sido tão impactado, sendo que eu me considero uma pessoa que não erra em tal área da vida. Mas porque a gente hoje em dia pode não estar errando, mas nós temos ainda a tendência ao erro, a tendência ao pecado. E isso vem de nossa história espiritual. Bom, obviamente, o Espiritismo e a Umbanda, constituindo-se como religião, enfatizam a fé, né? A crença em Deus como um Pai de infinito amor e bondade, como a inteligência suprema do universo. E a reforma íntima, que é conseguir, aos poucos, ir nos aprimorando e deixando para trás comportamentos que já são inadequados. Bom, os princípios do Espiritismo. Ele foi estabelecido na França no século XIX por Kardec, que era um pesquisador na área de pedagogia. Ele não só pesquisava, mas produzia muito material também para o ensino, né, de várias áreas aí da educação francesa. No século XIX, por volta de 1850, 1860, foi que Kardec sistematizou a doutrina espírita através de análises rigorosas sobre textos psicografados. Então Kardec tinha a seguinte metodologia: ele elaborava uma série de questões, perguntas, que eram submetidas dentro de sessões mediúnicas para os espíritos que estavam ali conduzindo as reuniões. E esses espíritos iam respondendo a cada uma das perguntas, e as perguntas iam se desenvolvendo em complexidade, até que Kardec conseguia fechar um entendimento sobre uma determinada questão. E ele repetia isso exaustivamente, não só com o seu próprio grupo de médiuns, mas também ele pedia que outros grupos de espiritualistas também submetessem essas questões aos espíritos que dirigiam outras reuniões, e depois coletavam essas respostas e cotejavam todas elas para saber se havia uma coerência entre as respostas, e descartava aquilo que fosse muito exótico, aquilo que fosse muito fora do consenso que se estabelecia entre a maioria das respostas. Então, a partir daí, ele chegou ao primeiro livro da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, que é um livro basicamente de perguntas e respostas, e que é a base da doutrina espírita. Outro princípio é a reencarnação, como a gente já falou agora há pouco no slide anterior, que a reencarnação, o que é esse conceito? É um conceito que possibilita, né, é um conceito que explica a possibilidade que as almas têm de renascer em novos corpos, para prosseguirem seu progresso moral e intelectual rumo à perfeição. Perfeição relativa, obviamente, porque ninguém vai ser perfeito só Deus, né? Mas que cada encarnação a gente consiga avançar um pouquinho rumo a se aproximar cada vez mais de Deus. Então nós nascemos, ora como homens, ora como mulheres, ora como ricos, ora como pobres, ora com um corpo saudável, ora com um corpo frágil, ora com uma mente rigorosa, ora com uma mente sujeita a certas instabilidades.
ora no Brasil, ora no Zimbábue, ora nos Estados Unidos, porque cada encarnação estabelece uma personalidade diferente. Ela ocorre num contexto histórico, social diferente e num contexto pessoal também, né? Com as nossas relações humanas e a relação com o nosso corpo e com a nossa própria personalidade. Tudo isso nos leva a desenvolver novas habilidades e também a corrigir os erros cometidos em vidas anteriores. O outro conceito a se destacar no Espiritismo, obviamente, é a mediunidade. Kardec foi, podemos dizer, o maior pesquisador sobre mediunidade de toda a história. Não conheço ninguém que tenha pesquisado tão profundamente, de uma maneira tão de excelência, a mediunidade quanto Kardec, até hoje. Não há ninguém que tenha chegado próximo a isso. A mediunidade é um fenômeno psíquico de percepção espiritual pela visão, audição ou intuição, né? Então ela pode ocorrer quando o médium é um sensitivo que percebe o que ocorre no plano espiritual e ele relata isso para outras pessoas. Ou quando o médium se põe numa posição de receptividade e permite que os espíritos tenham uma ação sobre o seu próprio corpo. Então, na psicofonia, os espíritos falam pelo seu aparelho fonador. Na psicografia, eles utilizam da mão do médium para escrever. Nos passes de cura, o médium ele se permite que, por intermédio de movimentações, principalmente das mãos, seja transmitida a energia espiritual, aquela energia que eu disse no começo da apresentação, com o objetivo de cura ou de melhorar o bem-estar de uma pessoa necessitada. Há médiuns também que doam energia espiritual, que são utilizados pelos espíritos para a movimentação de objetos, né? Há um fenômeno também chamado como psicometria, que é quando um médium, ele, em contato com algum objeto, consegue perceber a história daquele objeto, consegue perceber, por exemplo, quem foi o dono de um objeto antigo, quais foram as situações que aquele objeto esteve envolvido e por aí vai. Então a mediunidade ela é um fenômeno muito amplo, muito complexo. E a ciência tem se aproximado aos poucos dela, mas ainda ela reside num terreno muito mais da religião, porque mesmo a parte de explicação assim, dos princípios materiais que envolvidos com a mediunidade, ainda a física, a química, a biologia ainda tem que avançar um pouquinho mais para a gente ter uma compreensão melhor. Bom, o Espiritismo também se apoia muito na valorização do Evangelho, que são as leis, os ensinamentos trazidos por Jesus Cristo, e a prática da caridade, né? Então, o Espiritismo se apresenta como uma nova revelação cristã, mesmo uma revivescência do cristianismo, e indica a prática da caridade como essencial para a purificação e a evolução dos seres. Não há como a gente conseguir nos tornarmos pessoas melhores se a gente não amar o próximo e não atuar em favor do próximo. Tem também a lei de evolução e causa e efeito, né? A lei de causa e efeito, os indianos já falavam muito sobre isso, como chamando de karma, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente faz em qualquer momento da vida gera uma força, e essa força vai se desdobrar e vai causar depois alguns efeitos, né? Sejam eles bons ou maus. Então, tudo de bom que a gente faz acaba retornando como algo bom para nós. E tudo de ruim que a gente faz também, em algum momento, acaba a gente tem que prestar contas disso. As principais obras de Kardec: o Livro dos Espíritos, né, como eu já disse agora há pouco, que fala sobre a vida, a morte, a ética, a natureza, o homem, a espiritualidade. São
centenas e centenas de questões abordando pontos principalmente filosóficos, né? Muito importante a leitura desse livro. O livro dos médiuns, que é, como eu disse, ele resume toda a pesquisa, toda a experimentação, a prática que Kardec teve com esse fenômeno psíquico, né? E ele dá dicas práticas também para os médiuns não caírem em ciladas, em complicações, vamos dizer assim. E o terceiro livro mais importante, ou dentre os três mais importantes, podemos citar o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz reflexões sobre os principais ensinamentos de Jesus. Que o Kardec fez, ele selecionou nos evangelhos aqueles pontos menos polêmicos, vamos dizer assim, aquele que todo mundo concorda que é um ensinamento válido, um ensinamento importante, algo que não é místico, que é ponto pacífico, né? Porque tem algumas passagens do evangelho que se referem mais assim a um estilo literário próprio dos hebreus na época, de talvez até mesmo esconder um pouco algumas coisas de pessoas não iniciadas ali na cultura judaica. Então, por exemplo, o Apocalipse é um livro extremamente simbólico. Mesmo os 4 evangelhos, né, principalmente de João, tem bastante simbologia, bastante passagens obscuras. Então Kardec preferiu deixar um pouquinho de lado esses pontos mais polêmicos e se concentrou realmente naquilo que era o essencial da mensagem cristã. E o Evangelho segundo o Espiritismo são explicações tanto de Kardec quanto de espíritos que o dirigiam, como o próprio São Francisco, como o próprio São Luís, Santo Agostinho e outros grandes nomes da humanidade que vieram em espírito para colaborar com Kardec na explicação sobre o Evangelho. Também uma obra basilar e importantíssima para todo espiritualista, não apenas espírita, mas os próprios católicos, os próprios evangélicos seriam muito beneficiados se lessem esse livro, estudassem com afinco. Bom, aqui no Brasil nós tivemos uma pessoa assim, excepcional, um ser humano único, Chico Xavier, que é muito conhecido pela sua parte de consolação a pessoas que perderam entes queridos, principalmente as mães que perderam filhos, que ele fazia psicografias e trazia um consolo a essas pessoas que estavam assim desesperadas com a perda de um ente querido. Mas o Chico Xavier, além de tudo, além de toda a sua parte social, toda a caridade que ele exercia, o maior legado de Chico Xavier, no meu ponto de vista, são os seus livros, né, que ficaram aí para todas as gerações futuras. Então, podemos dividir aí os principais livros de Chico Xavier nos romances históricos de Emmanuel. Emmanuel é o mentor espiritual do Chico Xavier, e que esses romances eles abordam os tempos iniciais do cristianismo, com a história dos mártires e os desafios que eles tiveram para implantar o Evangelho entre os homens. Então começa lá com o livro Há 2000 anos, que retrata um pouco a história de Jesus, né, o encontro em que Emmanuel, na época como senador romano, teve com Jesus. Depois o livro Paulo e Estevão, um livro belíssimo, maravilhoso, que mostra a conversão de Paulo e o papel de Estevão, não muito conhecido, mas que mostra como Estevão foi importante também na história de Paulo, né? Depois o livro Ave Cristo, que mostra como que o Evangelho já estava se implantando na Europa, né, e os desafios para que isso acontecesse. Depois o Emmanuel tem outros livros chamados doutrinários, como A Caminho da Luz, O Consolador, Religião dos Espíritos e muitos outros, que aprofundam os fundamentos contidos na obra de Kardec. Bom,
Outra série de livros maravilhosos e muito importantes de serem lidos é a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, que poderia dizer sem sombra de dúvida que é uma das séries mais importantes da literatura, não só espírita, mas espiritualista mundial, que mostra de forma didática o cotidiano, a organização e os valores, as leis espirituais que regem a vida após a morte. Muito mais que isso, né? Mostra as próprias relações entre o plano espiritual e o plano material. Né? Essa série de livros ficou muito conhecida com 2 filmes que já foram produzidos, o filme Nosso Lar e Os Mensageiros, né? Que retratam os 2 primeiros livros da série de André Luiz. Mas tem muitos outros livros, são 13 na realidade. Libertação, Entre o Céu e a Terra, Obreiros da Vida Eterna, muitos outros livros maravilhosos. E assim como Emmanuel, André Luiz também aprofunda os fundamentos contidos na obra de Kardec com livros doutrinários, né? Agenda Cristã, Conduta Espírita, Sinal Verde, entre outros. Bom, a Umbanda, pessoal, é a arte de curar. Tá? Então a Umbanda se constitui como uma religião de cura principalmente cura espiritual, né? Curar a alma, curar a mente, curar o espírito. A Umbanda surge como uma vertente aí, dizendo melhor, dentre as inúmeras vertentes que surgiram da Umbanda, talvez a mais importante apareceu no Rio de Janeiro no começo do século XX como o médium Zélio de Moraes, sob a condução espiritual do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Né? Então a Umbanda, na verdade, é um resultado da fusão de diversas tradições religiosas, como práticas africanistas, né, que são o candomblé, as macumbas, todas aquelas práticas que os africanos trouxeram para o Brasil, com as práticas indígenas, né, a pagelança e várias outras, o xamanismo, várias outras coisas que os indígenas praticavam aí há séculos, né? Com uma cultura muito forte católica, dos santos, do próprio evangelho, né? E também é uma tradição espírita, né? Muito forte do mediunismo, da compreensão aí do plano espiritual e por aí vai. Então o grande mérito da Umbanda é ser uma religião de sincretismo, né? Uma síntese das diversas tradições religiosas do nosso país. E uma questão muito importante da Umbanda é o atendimento espiritual. Ela busca atender às necessidades da população, promovendo aí as curas espirituais, o acolhimento, a compreensão, sem julgamentos, né? E a todos que a procuram. Né? Bom, na Umbanda é muito importante o papel dos orixás, que são divindades, né? São centrais da Umbanda, né? Tem aí o Xangô, Oxóssi, Oxum, Iemanjá, né? Tem os orixás mais conhecidos, mas são muitos orixás. Né? E as entidades, além dos orixás que são considerados aí arquétipos, né? Ou divindades, né? Existem também as entidades, que são espíritos, né? que vêm se manifestar nos médiuns. Então tem os caboclos, né? Que são espíritos de ancestrais indígenas, que trazem ensinamentos sobre a natureza, sobre questões pessoais, né? E trazem muita proteção, né, contra ataques espirituais, contra a obsessão, contra energias que nos desequilibram. Tem aí os pretos velhos, que são outra falange de espíritos, né, que são muito sábios, são muito humildes, né? Eles se apresentam sob o arquétipo de antigos escravizados, que oferecem conforto, consolo, consolação, conselhos, né? E simbolizam a resistência e a sabedoria ancestral. E existem várias outras falanges, como baianos, boiadeiros, marinheiros, ciganos, povos do Oriente. A Umbanda é muito rica, não só com os orixás, mas também com as falanges e as linhas de trabalho. Bom, como rituais e práticas,
A Umbanda estabelece aí a comunicação com o mundo espiritual, proporcionando cura, né, e conforto aos participantes de giras em terreiros. A gira é uma sessão de Umbanda, na qual ocorrem sessões de incorporação e de passes, né, e são feitas oferendas e pontos cantados. Oferendas seriam, por exemplo, o uso, por exemplo, de charuto, de um cachimbo, ou abrir uma fruta para que a energia da fruta, a energia do cachimbo, do charuto, possa ser utilizada pelas entidades para os trabalhos de cura que são ali realizados, né? Na Umbanda não há oferenda de animais. Isso é uma coisa repugnante para os umbandistas. Então, quando as entidades pedem alguma energia para trabalhar, essas energias são feitas com flores, com ervas, às vezes até com alguma bebida que é aberta, mas o médium geralmente não se utiliza dessa bebida. A bebida fica apenas ali para que aqueles vapores alcoólicos sejam sutilizados pelos espíritos e utilizados em trabalhos para benefício dos encarnados e até mesmo dos desencarnados. No terreno das comparações, o Espiritismo e a Umbanda ajudam não só os encarnados como os desencarnados, visando sempre o esclarecimento e aperfeiçoamento. Muito embora eles tenham práticas e formas diferentes, porque eles refletem diferentes raízes culturais. O Espiritismo é muito mais europeu e a Umbanda é mais africana e indo-americana, né, dos indígenas americanos. Americanos que eu digo assim, do continente americano como um todo, né, principalmente do continente da América do Sul. E cada um tem uma abordagem diferente de encarar a realidade, né, mas isso deixa a coisa ainda mais rica, né, oferecendo diferentes perspectivas sobre a vida, a morte e os fenômenos psíquicos, né. Então, enquanto o Espiritismo é muito mais sóbrio, muito mais assim, não se aventura muito pela área do simbolismo, pela área da arte, ele fica mais no terreno da filosofia, tendendo assim, um diálogo melhor com a ciência, né? A Umbanda, por outro lado, ele vai muito na área da arte, com músicas, com indumentárias, né? Com as roupas, com as guias, com os pontos riscados, que são espécie de mandalas, vamos dizer assim, né? Então a Umbanda ela vai para uma área mais da religião e da arte, e o Espiritismo se restringe mais na filosofia, vamos dizer assim. Mas ambas têm uma atuação prática, então ambas são muito importantes, não apenas no terreno teórico, mas muito importante também na área prática. Bom, conclusões. Então o Espiritismo fundamenta-se no estudo e na prática dos ensinos de nosso irmão maior, Jesus Cristo, seguindo princípios estabelecidos principalmente nas obras de Kardec e Chico Xavier, enquanto a Umbanda firma-se na sabedoria dos orixás e nas orientações dos guias espirituais, né, que são os caboclos, pretos velhos, baianos e até mesmo os Exus, que é uma linha conhecida como uma linha da esquerda, que são espíritos ainda trabalhando no seu aperfeiçoamento, mas que eles têm muito poder, muita possibilidade assim de realizar trabalhos que outras falanges espirituais não realizariam. Então eles são cultuados nos templos umbandistas justamente pela sua força e capacidade de trabalhos assim importantíssimos que beneficiam pessoas que às vezes estão com a vida destruída e somente os Exus conseguem ir lá e resolver o trabalho, resolver a questão. Bom, então a Umbanda se firma nessa sabedoria dos orixás e dos guias, assim como pela rica tradição dos rituais. O Espiritismo e a Umbanda oferecem, como um todo, uma compreensão aprofundada, né, sobre a vida, a morte, o destino e a dor. O acolhimento aos sofredores, encarnados e desencarnados, é muito comum.
e muito importante nas ambas as tradições. E cada campo oferece perspectivas valiosas que, quando combinadas, nos ajudam a enxergar a realidade sob novas luzes e significados. Bom, pessoal, acho que era isso que queríamos falar. Quem quiser fazer comentários, quiser estender um pouco mais aí nosso estudo, é sempre um prazer e fiquem à vontade.